Isso é muito tocante, né? Mas tem uma afirmação muito interessante do Livro dos Espíritos, que eu já tive a oportunidade de ler algumas vezes, eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Questão 922. Pergunta Kardec aos Espíritos: a felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um traz a desgraça de outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? Resposta: sim. Para a vida material, a posse do necessário. Para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro, né? Então, já tive a oportunidade de falar e repito, né? Se eu tiver uma muda de roupa, um prato de comida, um teto sobre a cabeça, uma cama para dormir, tá bom. Tudo bem que tem milhões de pessoas que nem isso tem, né? Mas você percebe que se a gente estabelecer isso como parâmetro, a gente pode verificar que na verdade tem muita gente que sofre, costura seu próprio sofrimento porque está numa prisão de delícias, né? Então, assim, a gente sabe que pobreza e riqueza são os dois extremos que podem nos colocar numa situação de risco, né? A riqueza porque ela dá acesso a muita coisa e a depender de como você interage com essas coisas, realmente você pode se desvirtuar. Dificilmente uma pessoa endinheirada estaria, por exemplo, não que não tenha, claro que tem, né? Mas eu acho que existe a probabilidade maior dessa pessoa aí financeiramente abastada, ela está focada nos seus interesses, ou viajando, ou fazendo qualquer outra coisa mais prazerosa, né? Então a riqueza, ela nos coloca numa situação assim, moralmente, espiritualmente, de risco. E a pobreza também pela revolta, né? Por que comigo? Por que as coisas não funcionam? Por que até o necessário eu não tenho, né? A doutrina espírita, ela nos dá uma variável dizendo que na realidade nós vamos experimentar essas duas situações, porque nós somos reencarnacionistas e a depender do bom ou mau uso que você fez dessa determinada condição, isso estabelece os desafios para a próxima, né? Isso é para fazer com que a gente tenha medidas protetivas para a gente bem se conduzir nesses dois extremos. Outro desafio, relacionamento. Nossa, é muito complicado, gente. Vocês não fazem ideia dos problemas que eu presencio por aí, né? Porque, você vê, né? A gente quando vai se relacionar com alguém, a gente imagina tudo dando certo, né? E a gente vai com uma visão muito imatura para o casamento. Então a gente acha que o outro tem que atender às minhas expectativas. E a gente não entende de que é uma via de mão dupla, né? Tem direitos e deveres a serem estabelecidos. E tem também algumas variáveis que não nos passam. Por exemplo, se eu tive uma família cujo modelo ela foi muito disfuncional, inconscientemente eu posso copiar esse modelo e refletir no meu casamento, né? Então eu poderia afirmar que a grande parte dos relacionamentos apresenta alguns desafios, muitos desafios, né? E aí isso provoca muito sofrimento, né? Que acaba também respingando na gente, né? Porque vamos imaginar que mesmo que eventualmente eu esteja bem no meu relacionamento, mas se tiver um filho, um amigo, um irmão que esteja em uma situação conflituosa, o grupo familiar todo sofre. E só para encerrar esse tema, é interessante, nos casos que eu acompanho de separação conjugal, por exemplo, as pessoas elas não têm o cuidado psicológico de tentar ser discreto e falar coisas adequadas, né? Então a gente tem tendência a falar aquilo que não se deve, né? Ah, eu sabia que ele era assim, se você voltar um trouxa e tal, e aí a pessoa não entende os mecanismos que acontecem dentro do nosso pensamento, que a gente passa por uma espiral, e nessa espiral é um sentimento assim que vai de raiva contra o outro. Por que comigo? Por que ele fez? Por que ela não respeitou? Depois comigo, por que eu fui permissivo? Por que eu não estabeleci limite? Depois uma aparente superação, depois volta de novo. E essa espiral vai abrindo, pode demorar 3, 4 anos. Então a gente tem uma sociedade que não nos prepara para as fases, os ciclos e essa situação. Então acaba reverberando nos filhos, que vê depois uma família disfuncional. Família disfuncional é o pai que não é pai, a mãe que não é mãe, o filho que não é filho, né? Isso acaba reverberando no futuro dos filhos. Então, isso é um problema muito, extremamente recorrente, né? Por exemplo, no excesso, na relação, eu tenho um desconforto muito interno comigo. Só que eu projeto isso para fora.
Então eu culpo o outro por esse desconforto. Só que eu não sei o que é uma projeção. Então existe um excesso de percepção negativa, né? Porque você é assim, porque você é relapso. E isso vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando, vai desgastando. Sabe? Independentemente de classe social, de credo religioso, sabe? Eu acho que a maior parte das pessoas elas ainda precisam aprender muito nisso para realmente ter uma qualidade de vida doméstica um pouco melhor. Né? Outro desafio, filhos, né? Poxa vida, a gente vê na mídia, né? As coisas, as atrocidades que a molecada está fazendo por aí. Isso faz a gente pensar. A gente como sociedade precisa ver onde é que nós estamos errando, né? Entendeu? Por exemplo, eu comparo essa juventude hoje com a minha época, né? Hoje eles têm muita interatividade, né? Eles vivem um mundo muito interativo. E isso aqui traz muita coisa boa, mas muita coisa ruim. E a molecada não tem defesas psicológicas para lidar com esse mundo de informação. Então eu poderia afirmar, sem medo de errar, que muitas das coisas erradas que está acontecendo, né, ele tem dois fatores que se interligam. Primeiro é a displicência dos pais, de não estabelecer limite e de ver de que não adianta só o filho chegar às 10 horas da noite em casa, porque ele está diante dos olhos dele. Né? Ou está fazendo alguma coisa diante dos seus olhos que você acha que é o comportamento mais adequado. Mas ele debaixo das cobertas, na madrugada, vai saber o que ele está fazendo, com quem que ele está interagindo. Aí depois você fica com prejuízo, porque sobra para os pais. Sempre sobra. Né? A sociedade também é um grande desafio, né? Porque a gente vê que, na realidade, é difícil encontrar um agrupamento humano onde tenha uma homogeneidade, né? Onde todo mundo tem um comportamento harmônico. Então, as pessoas têm... Hoje está muito comum falar sobre ambientes tóxicos no trabalho, né? Na minha época isso não acontecia, hoje não. Hoje realmente está começando a ver porque ficou mais em evidência isso, né? Assédio moral no trabalho. A gente vê, por exemplo, no trânsito, o comportamento das pessoas, né? E, na realidade, a gente precisa... aquele perdoar de Jesus 70 vezes, 7 vezes, se aplica em todas as ramificações da nossa vida. Na família, com a gente mesmo, em sociedade. Porque, às vezes, até numa casa espírita, a gente tem dificuldade de relacionamento, né? Porque para entender como o outro está agindo e falando da forma como está, eu teria que ter acesso a uma série de variáveis que eu não tenho, né? Qual os modelos inconscientes que essa pessoa está copiando, quais os condicionamentos de outras existências, se ela está sob influência espiritual ou não, né? Então é difícil, né? Então eu acho que realmente é um grande desafio, né? E para encerrar, os nossos desafios emocionais e mentais com a gente mesmo, né? Porque, você vê, né? Eu citei aqui vários problemas, né? Problema de saúde, que a gente, se não teve, não tem, a gente pode vir a ter. Problema financeiro, que 90% das pessoas têm. Problema de relacionamento, né? Todos nós já tivemos, ou estamos tendo, ou viremos a ter. Problema de interatividade com os filhos, na sociedade, ou seja... É difícil você estar bem simultaneamente em todas essas áreas. E a sociedade não nos ensina para que a gente tenha competências emocionais, psicológicas, para a gente lidar com esses desafios. Então, sem medo de errar, eu poderia afirmar que sobre essas variáveis, a maior parte das pessoas estão adoecidas mesmo, né? Tem transtorno de ansiedade, tem depressão secundária, criativa, né? Tem um monte de coisa nova que está surgindo por aí, síndrome de burnout, que é ligado a excesso de trabalho, ambiente de trabalho tóxico, né? E transtorno bipolar, ou seja, é uma série de coisas que a gente ainda não sabe lidar com essas coisas. Às vezes a gente acha que é tudo espiritual, ou que é só físico, quando na realidade, concomitantemente, as duas coisas precisam ser repensadas, né? Então eu acho que para a gente aprender a lidar com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, isso é de fundamental importância para que a gente tenha a qualidade de vida interna, que seja muito bem confortável dentro de si mesmo, porque a depender do seu panorama interno e tal, isso vai reverberar onde você estiver, né?
você vai ter uma qualidade de vida também nas suas relações, na sua família, no seu trabalho, né? Se você não estiver bem dentro de você, nenhum outro lugar vai estar bem. Simples assim, né? Dito tudo isso, agora eu vou iniciar a palestra. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 28, Jesus faz aquela citação que eu me referi no início, né? Que eu vou ler na íntegra. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força sobre aquela casa, e ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato, que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Hoje a gente tem a condição codificada aqui no Evangelho de Jesus, né? Ele é metafórico. Aqui casas, aqui ventos, aqui rocha, né? Então eu vou aqui fazer a minha especulação, humilde especulação. A casa, na minha humilde opinião, que Jesus se refere, é a nossa casa mental, a nossa casa pessoal, né? A nossa casa interna, ou a nossa família, né? Porque cada um de nós vai para tá morando em algum lugar, né? Um agrupamento familiar, ou a nossa casa planetária. Olha quantas casas, né? Pessoal, coletivo, planetário, né? Aqui chuva que transbordou os rios. Eu fico imaginando assim, uma chuva, uma torrente que vem. É algo que eu não tenho como evitar. Eu interpretaria isso como a lei de causa e efeito. Falando no espiritês, né? A lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, né? Aqui ventos que sopram, a gente não vê o vento, né? Ele é invisível, mas a gente percebe os efeitos dele. Eu interpretaria isso como as influências espirituais, que são massificantes. Não é isso que a gente aprende da doutrina espírita, que a influência deles é tão massificante que muito frequentemente são eles que nos dirigem, né? Ou também influências do passado, né? Porque tudo que nos acontece, é bom que se diga isso, né? Ninguém sofre inocentemente, porque se assim a gente admitisse, seria equivalente a dizer de que a providência divina não está em todo lugar, de que Deus não é onisciente, onipresente, onipotente. Então, se algo que me desagrada me acontece, é porque existe uma vinculação com esse passado, que também eu não estou vendo, mas que a gente aprende na nossa fé espírita, que isso realmente ela é uma lei que abrange todos nós, né? Bom, o chão de areia eu acho que fica claro, né? Significa essa inconsciência dessas adversidades, né? Ou seja, a gente vive completamente distraído das realidades espirituais, das variáveis de que a gente pode adoecer, de que você pode morrer de uma hora para outra, ou enterrar alguém querido, ou ter um câncer, ou seja, a gente vive distraído. E quando a gente é pego de surpresa, aí a gente sofre intensamente, porque a gente não considera de que todos nós estamos, que possamos sofrer essa adversidade. Então, na minha humilde opinião, seria esse chão de areia, né? Porque é um luto, uma perda importante, realmente nos desestrutura, né? Chão de rocha eu também acho que ficou claro, né? Porque a depender da minha atenção, de eu fazer reservas espirituais, reservas emocionais, como esse encontro, por exemplo, né? Onde a gente vai buscar informação para a gente se preparar. Certamente isso vai me dar estrutura para quando eu passar por algum desafio, por alguma lei de retorno, de causa e efeito, eu tenho um pouco mais de estrutura para suportar do que aquela pessoa que vive completamente distraída das realidades espirituais e dessas variáveis, desses mecanismos das divinas leis que nos encontram no tempo e no espaço, né? Bom, dito tudo isso, aí a gente percebe que quando Jesus ele fala assim, quem ouve essas minhas palavras, que palavras que Jesus estava se referindo? Quais são essas palavras, né? Tem muitas palavras acolhedoras, né?
Eu não temos tempo de falar sobre todas as palavras dele, mas as palavras acolhedoras que eu trago aqui, por exemplo, eu falo: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, aprendi de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Depois ele fala: a minha paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá, eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Olha, não parece medicamento que a gente recebe pelos ouvidos, né, quando a gente ouve essas palavras, não é verdade? Mas eu, na minha humilde opinião também, eu acredito que no Evangelho de Jesus, quando ele fala assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, eu acho que ele faz mais uma advertência. E também o Evangelho dele é rico nessas advertências. Eu vou citar apenas algumas. Por exemplo, ele fala: concilia-te depressa com teu adversário quanto estás a caminho com ele. Ele pede urgência, depressa. Por que ele pede essa urgência, né? Hoje a gente sabe, para que ele não fosse depois um casamento complicado, um irmão difícil, conflituoso, né? Uma pessoa que venha te cobrar o mal que você fez dela no passado. Então é melhor agora, você se acertar agora com essa pessoa, né? Depois ele fala: se tua mão ou teu pé te escandalizar, corta-o e atire-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo as duas mãos, 2 pés e seres lançados no fogo do inferno. Olha que figura de linguagem forte. Ele manda arrancar olho, cortar perna, mão. É claro que isso é metáfora, mas significa o seguinte: tudo vai ter consequência. Então não adianta você esconder. Se você conscientemente sabe que você tem um traço de caráter negativo, aquilo que você dissimula para os outros, vai ter consequência. Então dá um jeitinho de arrancar, porque isso vai te lançar no fogo do inferno. É uma metáfora. Você não vai no mármore do inferno ficar queimando eternamente. Céu e inferno é condição interna, não é espaço geográfico. Então eu mesmo, aquilo vai cozinhar dentro de mim, vai reverberar. Enquanto eu não tratar aquilo lá, vai ser um inferno dentro de mim. Então não é melhor eu já fazer essa asepsia, essa extração? Pode ser desconfortável no primeiro momento, mas vai me preservar lá no futuro. Então você percebe? Se a gente for pegar todo o Evangelho de Jesus, com 30 e tantas parábolas, mais de 60 e tantos ensinos, ele se alterna entre informações que são medicamentos, que nos dão melhor qualidade de vida interna, nos dão uma condição de inteligência emocional, mas também eles são norteadores. Eles corrigem a nossa trajetória para que a gente tenha essa qualidade de vida interna que eu repito, e uma melhor inteligência emocional, né? E a gente tem as nossas casas físicas, coletivas, planetárias sejam mais harmônicas, né? Agora veja, a nossa fé ela está baseada num tripé, né? Ciência, filosofia e religião, certo? Eu peguei aqui uma observação de um professor de medicina, Dr. José Genilson Ribeiro. Ele é professor de medicina no Fórum de Espiritualidade e Saúde. Olha que informação ele traz para a gente. Abram aspas, tá? Quando buscamos usar a ferramenta da espiritualidade, detalhe, religiosidade é isso que nós estamos aqui. Nós estamos numa casa espírita, mas pode ser um templo católico, evangélico. Essa é a nossa religiosidade. A espiritualidade é o vertical, é eu com Deus. E é isso que esse médico está se referindo. Quando buscamos usar a ferramenta da espiritualidade do paciente, ele tem 2 finalidades. Primeira, é a ressignificação do processo de adoecimento, fazendo-nos perguntar por que eu estou doente. O que essa doença significa na minha vida e quais os sinais que ela indica para possíveis mudanças. Isso vindo do médico é fantástico. Então, ou seja, o que ele está querendo dizer? Que as nossas enfermidades, sejam elas físicas, financeiras, morais, conjugais, psicológicas, ela tem uma função didática, pedagógica. O que eu tenho que aprender com isso? E depois no segundo, né, ele fala que é 2 finalidades. A segunda é que quando usamos a espiritualidade no cuidado com o paciente,
podemos dizer a ele que existe uma força interna dentro dele que precisa ser despertada. Isso também é fantástico, partindo de um professor de medicina. Significa que dentro de nós existe uma força extraordinária que, se despertada, vai potencializar o tratamento que você estiver fazendo. Se você fizer a tua parte, o remédio vai te ajudar. Se você fizer a tua parte, o psicólogo vai ajudar. Tudo vai ajudar, porque você despertou essa força interna. Lembra da casa na rocha que Jesus se referiu? Olha aqui, sendo colocada, contextualizada por esse cientista, né? Então a gente chega à seguinte conclusão, né? Que na realidade é essa casa interna que a gente precisa ver em que bases elas estão, né? Então a minha casa, eu moro a rigor, eu moro dentro de mim mesmo. Lá tem que ser o melhor ambiente possível. Eu tenho que buscar saúde integral. Então eu tenho que cuidar desse avatar, desse escafandro aqui, porque ele tem determinadas leis. Eu não posso achar que eu comendo o que eu quiser, se eu bebendo ou fumando, não vai ter consequência. Vai. Se eu cuido do meu carro, se eu troco o óleo, se eu vejo a calibragem dos pneus, se eu procuro ter ele em ordem porque eu sei que se ele parar vai me trazer problema, isso aqui também, se eu não cuidar, vai me causar dor, vai me fazer me afastar do trabalho, vai preocupar as pessoas que eu amo, que é descaridoso para eles, deixar de fazer as coisas dele para se cuidar de mim. E isso vai ser um transtorno, um efeito colateral nas pessoas que me amam no meu entorno, né? Eu preciso cuidar da minha mente, do meu espírito, né? Eu preciso buscar essas informações que eu me referi, competências psicológicas e emocionais, para lidar com os desafios da vida, luta, perda, frustração, carência, vazio existencial, né? Uma série de coisas que não dá para você ir na farmácia buscar um xarope de esperança, um comprimido de otimismo, não dá. Essas competências eu preciso adquirir. E espiritual, porque a gente precisa tratar, a gente reencarnou para tratar de vaidade, soberba, personalismo, arrogância, entendeu? E uma série de outras coisas aí que a gente sabe que isso na espiritualidade é considerado enfermidade, e isso só se trata reencarnando, e via de regra é sofrimento e dor, né? A casa familiar, como é que eu posso ter sucesso? Por exemplo, todo mundo busca uma independência financeira, todo mundo busca um prestígio profissional. O que vai adiantar eu conseguir isso e ser um fracasso na minha família, né? Um péssimo marido, um pai negligente. Então eu preciso realmente priorizar minha família. Essa é a minha lição de casa, é o meu laboratório moral, né? E a casa social, a casa planetária, né? Chico Xavier tem uma frase dizendo o seguinte, que a mágoa, o ressentimento, o melindre são pedacinhos da guerra dentro da gente. E as pessoas sentindo, vibrando esses sentimentos negativos, vai parar na psicosfera, que isso vai reverberar e vai estimular para que coisas ruins no planeta não aconteçam. Significa o quê? Que aquela guerra que está acontecendo do outro lado do mundo, talvez tenha o nosso dedinho lá também, quando a gente tem mágoa, raiva, porque nós estamos vibrando nessa frequência, criando condições para que coisas ruins no planeta aconteçam. O planeta é como se, espiritualmente falando, nós somos uma coletividade, né? Então, se todos nós vibrarmos equilíbrio, paz, tivermos um vínculo consciente com algo sagrado, com ético e tal, a gente cria condições para que realmente o bem, o belo, o fraterno, o maravilhoso que se crie no planeta. Isso é importante a gente sempre frisar, né? Eu termino lembrando ainda Jesus no Evangelho de João, quando ele fala assim, tá? Isso está no capítulo 16, versículo 33. Eu disse todas essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ó, gente, a fé espírita, ela, na minha opinião, ela está muito alinhada com Jesus. A gente não promete milagre, a gente não promete cura milagrosa, né? A gente lembra as lições de Jesus. Jesus aqui ele falou, no mundo tereis aflições, ou seja, vai ter BO para você resolver. Então não se sinta excluído, não tem autopiedade, sabe, porque
porque Deus esqueceu de mim. Não, isso tem uma função, tá? Por incrível que pareça, a gente aprende isso na fé espírita, foi você que pediu, essa informação é de doer, gente, mas é verdade, foi você que pediu isso, né? E isso está contribuindo para a sua felicidade, é o que você precisa saber, né? Então você já tendo isso na sua mão, você fala, não, o que é que eu tenho que fazer para eu vencer isso? Então, buscando essa informação de Jesus, eu venci o mundo, ele deixa implícito, se a gente tiver com ele, a gente vai vencer também, né? E aí a nossa casa mental, a nossa casa pessoal, a nossa casa coletiva, ela vai estar sobre rocha sólida. Aí a hora que vier rios, ventos, tempestade, a gente vai dar conta. Beleza? Obrigado pela atenção de todos. Que Jesus nos abençoe, nos ampare e nos ilumine. Mais uma vez, então, nós agradecemos a Ti, Mestre, por estar conosco, nos envolvendo, nos ensinando, nos trazendo essas palavras que nos consolam, Senhor. Que Teu amor, Teu carinho, Mestre, possa nos envolver os nossos entes queridos e todos aqueles que a nós estão ligados. Envolva, Senhor, os mentores dessa casa, todas as pessoas que a elas estão ligadas, e que as Tuas bênçãos, Senhor, Teu amor e Teu carinho possam nos acompanhar nos trabalhos que se seguem, e para que nós possamos estar reunidos na próxima semana, com a graça de Deus. Que assim seja.